Navios de guerra da China rodam na costa brasileira. E não adianta os aliados de Washington fingirem que não está acontecendo. A China não está mais apenas fazendo acordos comerciais com o Brasil. Ela já está fisicamente presente, militarmente autorizada, com uma embarcação oficial cruzando o litoral atlântico da maior potência da América do Sul. E quem autorizou isso foi Lula. Não foi o Congresso Nacional, não foi uma aliança antiga. Foi decisão do governo brasileiro, publicada com a clareza de quem sabe o que está fazendo. E mais importante, sabe o que está enfrentando. Essa autorização aparentemente simbólica para a atracação de um navio hospital chinês, o Ark Silk Road, no porto do Rio de Janeiro, esconde algo muito maior. O navio é militar, tem capacidade estratégica, suporte aéreo, presença tática. E por trás dele, o que vem é uma mensagem silenciosa, mas avassaladora. O Brasil está pronto para virar de vez a chave do seu alinhamento geopolítico. E está fazendo isso ao lado da China. Enquanto Donald Trump tenta impedir o avanço de Pequim no continente, o que vemos é exatamente o contrário. O dragão asiático não apenas avança, ele está sendo recebido com bandeira aberta na América do Sul. E o mais simbólico é que esse avanço está acontecendo no mesmo momento em que os Estados Unidos tentam pressionar Lula, usar a OEA contra a Venezuela, humilhar a Bolívia e ameaçar a soberania da América Latina como um todo. Mas o que eles não esperavam é que o Brasil não só resistiria, como lideraria essa ruptura. A chegada do navio chinês é apenas um gesto, sim. Mas na diplomacia global, gestos valem mais do que tratados. O que Lula está dizendo para o mundo, ao permitir essa atracação entre os dias 8 e 15 de janeiro no Rio de Janeiro, é que o Brasil não será base de operações do Império Americano. Será território de construção de uma nova ordem global. E isso assusta. Assusta Washington, que vê sua influência histórica escorrer pelos dedos. Assusta setores militares que ainda sonham com um Brasil submisso. Assusta elites econômicas que dependem dos Estados Unidos para manter privilégios. Mas para o povo que quer soberania, para os países do sul global que buscam alianças reais, o que Lula está fazendo é um marco histórico. Estamos falando de uma movimentação sutil, mas irreversível. A China não mandaria uma embarcação militar para um país sem absoluta confiança no governo anfitrião. Não é apenas uma visita, é uma consolidação de uma relação estratégica, um ensaio de cooperação militar e talvez sim um teste de reação internacional para medir o quanto os Estados Unidos estão dispostos a tolerar uma presença chinesa tão próxima de sua antiga zona de influência. E a resposta americana já veio. Trump está tentando conter a China por todos os meios. Mas o que ele não consegue é deter o Brasil. E isso muda tudo. Se Lula tivesse qualquer receio de retaliação, não teria permitido essa atracação. Mas ele autorizou e fez isso com o apoio do Ministério da Defesa, da Marinha Brasileira e de toda a estrutura institucional que hoje vê no BRICS e na multipolaridade um caminho legítimo. Um navio chinês autorizado a operar em águas brasileiras é mais do que diplomacia. É soberania traduzida em aço, bandeira e presença marítima. Agora, a questão é, isso é só o começo? Lula já mostrou que está disposto a enfrentar os dilemas da nova ordem mundial. Recebe Putin, Xi Jinping, Nicolás Maduro. Convoca reuniões com líderes africanos, convida a Palestina para os BRICS, defende a criação de moeda própria do bloco. E agora, com esse gesto de acolhimento da Marinha chinesa, ele dá um sinal ainda mais forte. O Atlântico Sul não pertence mais a Washington. Pertence a quem respeita o Brasil, a quem constrói com o Brasil, a quem não coloca bases militares em nossos vizinhos, como os Estados Unidos fazem na Colômbia, no Peru, no Paraguai, no Caribe, na Argentina. A China não vem com soldados, vem com parcerias. E agora, também com embarcações. E se hoje o Ark Silk Road chega como navio hospital, quem garante que no próximo gesto não virá um destroyer de vigilância? Ou uma esquadra de monitoramento climático? Ou até mesmo uma aliança de patrulhamento conjunto no Atlântico Sul? Tudo isso, a partir de agora, está no horizonte. E se alguém achava que o Brasil continuaria refém do comando sul-americano, está na hora de rever os mapas. Lula acaba de redesenhar a geopolítica do Hemisfério Sul com uma canetada.
E o barulho dos motores chineses cruzando nossa costa é apenas o início do novo som do mundo. Pela primeira vez em décadas, um país latino-americano desafia a ordem invisível de Washington, permitindo que uma embarcação militar chinesa, mesmo sendo um navio hospital, cruze o Atlântico e atraque no coração simbólico do Brasil, o Rio de Janeiro. E quem autorizou? O governo brasileiro. Não o exército, não um diplomata desavisado. Foi uma ação direta do Estado brasileiro sob o comando de Lula. E esse gesto, embora camuflado sob a roupagem humanitária, é um recado claro. O Brasil não aceita mais ser subordinado aos interesses de Donald Trump, tampouco aos do Pentágono. Esse navio não traz apenas médicos e helicópteros. Ele carrega a semente da nova ordem mundial, na qual o Brasil e a China caminham lado a lado. A embarcação chinesa tem nome simbólico: Arc Silk Road, Arca da Rota da Seda, um nome que remete à maior iniciativa de integração logística e econômica do século. E agora, a Rota da Seda chegou ao Atlântico Sul. Ao invés de aportes tímidos, o Brasil recebe uma estrutura colossal com autonomia médica, aérea e marítima. E qual a resposta dos Estados Unidos? Desespero diplomático. Trump, no momento em que tenta conter a presença chinesa em todo o hemisfério ocidental, vê seu maior parceiro regional abrir os portos e águas jurisdicionais à Marinha de Pequim. Não estamos falando de um cargueiro comercial. Estamos falando de uma embarcação militar com bandeira vermelha, autorizada a cruzar o litoral de um país do sul global que, até pouco tempo, era submisso ao Comando Sul dos Estados Unidos. E não se engane, o Brasil não está sozinho. Esse movimento acontece em meio a uma reconfiguração brutal do tabuleiro geopolítico. Enquanto os Estados Unidos pressionam Colômbia, Chile e México a manterem suas lealdades estratégicas, o Brasil rompe. E rompe de forma estratégica, com a presença militar chinesa legalizada, autorizada e protegida por Brasília. E tudo isso ocorre em meio a tratativas com os Estados Unidos, como revela a matéria. Ou seja, Lula dialoga com Trump enquanto fortalece os laços com Xi Jinping. É uma dança diplomática arriscada, mas necessária. Porque o Brasil não quer mais ficar refém de um único império. Quer se tornar império de si mesmo, com parceiros diversos, com soberania plena, com coragem para enfrentar as pressões que virão. Trump não vai aceitar isso calado. Já há rumores de movimentações em embaixadas, de reuniões no Comando Sul, de alertas ao Itamaraty. Mas Lula já escolheu o lado da história. E não é o lado do capacho, é o lado do protagonismo. É o lado do Brasil que autoriza navios da China, que exporta para a Rússia, que lidera o BRICS, que defende a Palestina, que não abaixa a cabeça para ninguém. E esse gesto, aparentemente técnico e discreto, tem um poder simbólico devastador. Ele diz que o Brasil está pronto. Pronto para romper com o século XX. Pronto para abrir seus portos, não para colonizadores, mas para aliados. Pronto para receber quem respeita, não quem ameaça. E é exatamente isso que Trump não suporta. A ideia de um Brasil livre, altivo e alinhado com seus próprios interesses. O que vimos agora foi só o começo, e o mundo está assistindo. E enquanto muitos interpretam esse movimento como apenas um gesto diplomático ou de cortesia internacional, a verdade crua e brutal é que estamos testemunhando uma simulação de soberania compartilhada entre dois gigantes do sul global, o Brasil de Lula e a China de Xi Jinping. Essa presença militar na costa atlântica do Brasil não é gratuita, nem acidental. É o anúncio visual e estratégico de que o Atlântico Sul, por décadas patrulhado apenas pelos olhos da OTAN e da Marinha dos Estados Unidos, agora pertence também ao BRICS. E quem está ditando esse novo código naval é a Aliança Sino-Brasileira. Os navios chineses não vieram só passear. Eles vieram estudar a costa, conhecer os portos, aprender os ventos, testar a hospitalidade dos militares brasileiros e, mais do que isso, enviar uma mensagem para o Pentágono. O tempo do monopólio naval norte-americano acabou. A China sabe que os recursos do pré-sal, os cabos de dados submarinos, as reservas estratégicas de energia e o corredor bioceânico que está em construção no sul do Brasil são tesouros que o Império gostaria de controlar. Mas agora, com o apoio militar direto da China,
A Marinha Brasileira já pode sonhar com proteção dissuasiva real. Lula não precisa dizer nenhuma palavra.